Aprendendo com a Divina Vontade, número 20, volume 4. Vamos dar continuação a este volume. Então, em 16 de novembro de 1902. Minha filha, a palavra de Deus é alegria, e quem a escuta e não a faz frutificar com as obras, lhe põe uma tinta e a enlameia. Então, olha aqui. A palavra de Deus é alegria. Por que o mundo atual falta tanta alegria no mundo atual? Porque falta a palavra de Deus. E não só a palavra falada, mas a palavra vivida, ou seja, frutificada em obras. Caso contrário, essa palavra ela é enlameada. Se coloca uma tinta, né, escura e ela é enlameada. Então, sentindo-me muito sofredor, tentei não prestar atenção ao que via. Encontrando-me nesse estado, veio o confessor me dizendo que o Monsenhor ordenava que por nenhum motivo devia vir mais o sacerdote a me fazer sair de meu habitual estado, senão que por mim mesma devia sair dele, coisa que durante 18 anos jamais pude obter, por mais lágrimas e orações, votos e promessas que tenha feito ao Altíssimo, porque confesso diante de Deus que tudo que pude passar de sofrimentos não foram para mim verdadeiras cruzes, mas gostos e graças de Deus, e a única e verdadeira cruz para mim foi a vinda do sacerdote. Então, vamos nos concentrar aqui. Luísa vem dizer o quê? Que ela sofria porque o sacerdote vinha. Tinha que vir todas as manhãs para tirá-la daquele estado como se ela estivesse morta, né? E este era o maior sofrimento dela. E ela diz assim, a partir de agora, ela ouve do confessor, o sacerdote não virá mais, é você mesmo que vai ter que voltar ao seu estado normal. E ela diz, já se passaram 18 anos, já fiz promessas, já rezei, já fiz votos, chorei tanto e nada consegui. Como vou sair desse estado sozinha? Então, conhecendo por tantos anos de experiência a impossibilidade do êxito, meu coração era dilacerado pelo temor de não poder obedecer. Não fazendo outra coisa que derramar lágrimas amarguíssimas, rogando àquele Deus que, o único que observa o fundo do coração, que tivesse piedade da situação em que me encontrava. Então, ela estava amargurada, ansiosa, porque ela teria que desobedecer essa ordem. Ela se encontrava e se sentia incapaz. Enquanto rezava, chorando, vi um raio de luz e uma voz que dizia, minha filha, para fazer que sou eu, obedecerei a ele. E depois de ter dado provas de obediência, ele me obedecerá a mim. E dizendo, eu, Senhor, temo muito não poder obedecer. Ele adicionou, a obediência desata e encadeia. E como é cadeia, ata ao querer divino com o humano, e deles formam um só. De modo que a alma não opera com o poder da sua vontade, senão com o poder da vontade divina. E, ademais, não será você a que obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Então, ela tinha medo de não conseguir obedecer. Olha como é importante a obediência. Ela poderia dizer assim, mas eu não consigo, nunca consegui, pronto, final. Não, eu não vou poder obedecer. E Jesus vem e diz, a obediência, ela desata, ela livra e ao mesmo tempo ela aprisiona, ela encadeia novamente. E como é cadeia, ata ao querer divino. Então a obediência ela é atada ao querer divino com o humano e ambos formam um só. De modo que a alma não vai agir com o poder da sua vontade, mas o poder da vontade divina agirá nela.
E ademais, não será você a que obedecerá, senão eu que obedecerei em ti. Então é Jesus que vai obedecer em Luísa. E aí nós vimos a importância da obediência. Como ela se sentia angustiada quando ela não podia obedecer. E hoje nós sofremos de o quê? Vamos dizer assim, uma dificuldade enorme em obedecer. Seja em todas as instâncias humanas e espirituais. Com a obediência, ela é difícil nos tempos atuais. Então, continuando em outro trecho do dia 21 de novembro. Continuava sem poder perder os sentidos, nem dormir. Minha pobre natureza não podia mais. E meu amadíssimo Jesus, quando eu me sentia mais do que nunca convencida de que não o veria mais, de improviso veio e me fez perder os sentidos. Parecia que tinha sido atingida por um raio. Quem pode dizer meu medo? Mas o que não era mais dona de mim mesma, não estava mais em meu poder recuperar meus sentidos, e Jesus me disse: minha filha, não temas, vim para te fortalecer. Não vês tu mesma que não podes mais? E como tua natureza sem mim desfalece? E eu lhe disse chorando: ah, vida minha, sem ti estou morta, não sinto mais forças vitais. Tu formavas todo o meu ser, e faltando-me tu, me falta tudo. Seguro que, se tu seguires sem vir, eu morrerei de dor. E ele: filha amada minha, tu dizes que eu sou a tua vida. Eu te digo que tu és a minha vida vivente. Assim como me servir de minha humanidade para sofrer, assim me sirvo da tua natureza para continuar o curso de meus padecimentos em ti. Por isso, toda minha tu és, mas também és minha mesma vida. E quando dizia isto, lembrei-me da obediência e disse-lhe: meu doce bem, faz-me-ás obedecer, fazendo-me recuperar por mim mesma. E ele: minha filha, eu, Criador, obedeci à criatura, tendo-te suspensa nestes dias. É muito justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade. Porque diante da minha vontade divina, a razão humana não vale, e a razão mais forte diante da vontade suprema se torna fumaça. Olha a obediência de novo aí. Então, se Deus, que é Criador, obedeceu à criatura, né? A criatura tendo-te suspensa nestes dias, é muito justo que a criatura obedeça ao seu Criador, submetendo-se à minha vontade. Então é justo, né? Por direito, é justo que nós obedeçamos a Deus, à vontade de Deus. Mas nós estamos fora, muitas vezes, da vontade de Deus. Então nós queremos obedecer o quê? A nossa vontade. E basta. Quem pode dizer como fiquei amargurada? Porém, resignada, fazendo voto ao Senhor de jamais retirar minha vontade da sua, nem sequer por um piscar de olhos. E como me havia dito que se fosse surpreendida por este estado e não me recuperasse por mim mesma, me deixariam morrer. Por isso estava me preparando para a morte, considerando-a como uma grande fortuna, e pedi ao Senhor que me tomasse em seus braços. Então, como ela sabia que ela não poderia sair desse estado sozinha, ela disse: pronto, eu vou morrer porque eles vão me deixar morrer. Então, para mim, é uma grande fortuna. Enquanto fazia isto, veio o confessor para me fazer voltar em mim, amargurando-me principalmente, tanto que o Senhor, ao me ver tão amarga, me disse em meu interior. Então, e aí prossegue: diga-lhe que me conceda outros 2 dias de suspensão, para dar-lhes tempo a poder regular-se. E assim se foi, deixando-me toda trespassada e cheia de amargura. E Jesus, fazendo ouvir de novo a sua voz, me disse: pobre filha, como a amargam. Sinto-me dilacerar o coração ao ver-te. Ânimo, não temas, minha filha. Ademais, recorda que, pela intervenção da obediência, foste suspensa deste estado. Se agora não querem já, eu te farei obedecer. Não é este o prego que mais te trespassa? Não obedecer? E eu, sim, pois bem, eu te prometi que te farei obedecer. Portanto, não quero que te amargures. No entanto, diga-lhes
quer jogar comigo? A quem quer jogar comigo e lutar contra a minha vontade? E eu, sem ti, como faço? Porque se não estou surpreendida por esse estado, eu não te vejo. Então, olha aí, ela diz assim, se eu não estou naquele estado de ser como se fosse semi-morta, fora do seu corpo, fora de si, ela não via. E ele, como não é tua vontade sair deste estado de sacrifício, eu encontrarei outras maneiras para fazer-me ver e entreter-me contigo. Não estás contente? Assim, na manhã seguinte, sem perder os sentidos, fez-se ver sensivelmente, me dando algumas gotas de leite para me fortalecer, pois era extrema minha debilidade. Então, se ela via Jesus só nesse estado, Jesus disse, não se amargure. Eu criarei outras estratégias, outros meios para que você possa me ver. E criou outro meio e outra estratégia para se fazer ver. Que no dia 22 de novembro. Amada minha, queres vir? E eu, sim, não me deixes mais nesta terra. E ele, sim, quero te contentar desta vez. Enquanto dizia isto, senti-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada, mal podia respirar, sentindo-me de sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhes dizia, agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem. E eu, Senhor, quem são eles? E eles são os anjos que guardam as cidades, até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina comunicada aos anjos. Não podem fazer nada quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos. Podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Olha aqui. Então, Jesus nos ensina o quê? Que os anjos guardam as cidades. Não é isso? E quando a proteção divina sai dessas cidades, né, essas cidades são entregues à sua própria sorte. E aí pode acontecer qualquer tipo de mal. Então eu me sentia tranquila e vendo-me sozinha como meu amado Jesus e abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhe pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Olha aqui, nós sofremos quando as criaturas nos abandonam, não? E Luísa nos ensina o quê? Que ela se sentiu o quê? Alegre, e agradecia a Deus. Obrigada, Jesus, porque ninguém vem a nos incomodar. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando, mal mandou chamar o confessor, que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e foi me dando a obediência de não morrer. Eu acho interessante quando diz a obediência de não morrer. O confessor disse, você não vai morrer agora. É uma obediência, tinha que obedecer. Já que ela era tão fiel no cumprimento da obediência, se o confessor dissesse não é para morrer, não morreria. Pobre quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agregam às penas maiores dores e é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo, que das criaturas. É mais, parece que atiçam maioritariamente. Mas seja sempre bendito, Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas. Então, ela disse, eu conseguirei mais compaixão e ajuda e consolo de Deus do que das pobres criaturas, porque elas não entendem o estado, as penas, os desgarros de uma pobre alma. E, não entendendo, faz com que esta alma sofra mais. Em 30 de novembro de 1902, minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo. Indo a alma, se reproduz nela outro sol. De modo que, por caminho de raios de luz, lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis, se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis,
tem tanta força que, com lançar setas continuamente, triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter a estes sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Então aqui Jesus nos ensina, é o demônio que está agindo ou é Deus? E ele diz, eu sou o sol que enche de luz o mundo. E indo a alma, se reproduz nela outro sol. Então, ele é o sol do mundo, e quando ele vai à alma, ele reproduz um outro sol. Estes dois sóis, de modo que por caminho de raios de luz, lançam setas, esses sóis lançam setas, mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis, se produzem o quê? Nuvens. Que nuvens são essas? São as humilhações, as contrariedades, mortificações, sofrimentos. Se estes são verdadeiramente sóis, que estão na alma, têm tanta força que lançam essas setas, e essas setas triunfam sobre as nuvens e as convertem em luz. Então, essas contrariedades, humilhações, sofrimentos e etc., vão se converter em luz se estes sóis são verdadeiramente divinos, vêm de Deus. Né? Mas se são sóis aparentes e falsos, ao invés de produzirem nuvens, essas nuvens produzirem luz, estes sóis se convertem em quem? Em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. Então, quando a pessoa sabe que aquele sofrimento, aquela humilhação, ela está produzindo o quê? Luz nela. Está produzindo o quê? Coisas positivas, transformando o seu interno. Ela diz, vem de Deus. Vem de Deus, só pode vir de Deus. Essas nuvens que se transformam, né, em essas setas que vão se transformando em luz. E estes sóis são verdadeiros. Têm tanta força, porque eles são verdadeiros, que eles vão transformando em luz, tudo. Enquanto que o outro não. São sóis aparentes e falsos, e aos poucos vão convertendo estes sóis em trevas. Então, tem sofrimentos que você diz, aquela pessoa sofreu tanto, mas não modificou, não melhorou. Então, será que eram sóis verdadeiros? Será que era Jesus ali dentro, realmente trabalhando naquela alma? Ela se deixou tocar? Talvez não. Eram falsos sóis. No outro trecho, vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele, e tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só, e quando há conflito entre estes dois quereres, sendo superior ao querer divino, o querer humano deve perder por força, e além disso, o que mais querem? Eu te disse que, se quisessem, te faço cair neste estado. Se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair. E eu devo te fazer voltar em ti, sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto fica tudo a meu cargo. Querendo eles fazer diversamente, seria um querer ditar-me leis do modo, do como e do quando devo fazer eu as coisas. Isto seria um querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Então, é Jesus que ia determinar o tempo que ela ficaria no estado, naquele estado que ele determinou, ou não. Então, quando a criatura quer se meter demais, dizer como devo operar, como Deus deve operar, como Deus deve agir, né? Isso o desagrada. Por quê? Porque os julgamentos, ele que é o sumo juiz. Ele que legisla. É ele que cria
o modo como ele deve agir. Não a gente determinar como Deus deve agir. Não, Deus deve fazer isso, isso e isso. Não. Deus age conforme a sua divina vontade. E nós, como criaturas, devemos nos submeter à sua vontade. Nem sempre iremos compreender os caminhos de Deus. Mas quem disse que Deus quer que o compreendamos? A gente pensa, não, eu tenho que compreender como Deus age, eu tenho que compreender os caminhos que Deus traçou. E Deus disse, não, nem sempre. Eu vou deixar claro. Eu vou agir e você, na obediência, deve se submeter. Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tenhas o olhar neles, mas fixam em mim, que fui o centro das contradições, sofrendo-as, tu virás a ser mais semelhante a mim. Assim, tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los. O resto deixo comigo, sem te perturbar. Então, Jesus diz a Luísa o quê? Que ela deve se abandonar à vontade dele. Que os conflitos, as mortificações, ela não deve colocar os olhares nestes conflitos, nestas mortificações, mas ter o olhar fixo em Deus, que foi o centro das contradições. E ela vai sofrer estas contradições e assim se assemelhar a Ele. Assim, tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Então, se ela assim agir, a paz permanecerá dentro dela, porque ela não está olhando para fora, ela está olhando para Jesus, que está dentro dela. Minha filha, eu queria que eles mesmos tivessem encontrado a razão de meu agir, porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tendo encerrado em mim a vida de toda a igreja, tudo se encontra. As questões mais difíceis, confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar, se resolvem. As coisas mais enredadas se soltam, e as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde nesta escuridão, encontram a luz mais clara e resplandecente. Isso significa que não tem por regra de seu obrar minha vida. De outra maneira, teria encontrado a razão. Então, quando vamos dizer, os consagrados, os religiosos, realmente conformam sua vida à de Cristo, há uma luz. O operar da criatura se torna um operar conjunto com o de Deus. E esse operar faz com que a razão não se perca. Né? Tem uma razão concentrada o quê? Na luz de Cristo. Tudo se solta, tudo se libera. Se era preso, se estava obscurecido, se clareia. Mas, já que eles não encontraram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Depois disto, se levantou e com império, tanto que eu temia, disse: o que significa? Você está debaixo do sacerdote. Depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou: minha potência se estendia por toda a terra, por toda parte. E de qualquer lugar que me encontrasse, podia realizar os mais estrepitosos milagres. No entanto, eu, em quase todos os milagres, quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro, fiz remover a lápide, o fiz desatar e depois, com o império da minha voz, voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão, com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida, e tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todos são conhecidas, quis assistir com a minha presença. Vendo? Jesus podia fazer tudo isso? Podia. De longe, não precisaria estar ali, mas ele quis assistir com a sua presença. Isto ensina, estando fechada a vida futura da igreja na minha, o modo como deve comportar-se o sacerdote em seu agir. E estas são coisas que se referem a ti, mas, em modo geral, teu lugar próprio o encontrarão sobre o Calvário. Então, cada um no seu lugar.
né? No lugar que Jesus chamou, mas agindo e operando com a humanidade de Cristo, unida à humanidade de Cristo. Aí é agradável. Né? Fé e razão devem caminhar juntas. Eu, sacerdote e vítima, e levantado sobre o trono da cruz, quis um sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João, que representava a igreja nascente. Nele eu via todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos. E ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai, para o bem e o bom êxito da igreja nascente. Isto não aconteceu por acaso, que um sacerdote me assistisse nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério, predestinado desde o Abba eterno, na mente divina, significando que, ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na igreja há, um sacerdote me lá oferece-a, assiste-a, ajuda-a e encoraja a sofrer. Se estas coisas são compreendidas, está bem, eles mesmos receberão fruto da obra que prestam, como São João, quantos bens não recebeu por ter me assistido no Monte Calvário. Se em troca não fazem outra coisa que por minha obra, em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios. Então, por isso que nós precisamos rezar pelo clero, para que esteja cada vez mais unido ao sacerdócio de Cristo, para que tenha um sacerdócio cada vez mais coerente com a humanidade de Cristo. Além disso, minha sabedoria é infinita. E ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas juntas se santifiquem. Então, a sabedoria de Deus, ela é infinita. Quando ela envia uma cruz a uma alma, tem como objetivo a sua santificação. E Deus toca uma alma em específico, sim, mas ele toca aquela alma, mas outras almas também serão tocadas. E juntas elas se santificarão. Então é como se fosse uma grande corrente, como se fossem enlaçados, uma alma enlaçada na outra. Então a gente não se salva sozinho. A gente se salva, Deus nos salva, né, juntos. Então, trabalhar na divina vontade, viver na divina vontade, é um viver em comunhão, em unidade com a Santíssima Trindade e com os irmãos. Como no Calvário não estive eu só, além de ter um sacerdote, tive uma mãe, tive amigos, até inimigos, que ao ver o prodígio de minha paciência, muitos creram em mim como o Deus que era e se converteram. Olha o dom da paciência aí. Nós precisamos pedir a paciência de Jesus na nossa, porque pela paciência, pelo modo que opera, pelo modo que age e que responde às mortificações, aos sofrimentos, as almas vão se convertendo, porque elas vão ver o quê? Os sóis que estão sendo gestados em nós, que as nuvens das mortificações, das dificuldades, dos sofrimentos, eles não vão produzir falsos sóis, mas vão produzir o quê? Luzes. Esses sóis vão produzir luzes, não serão falsos, serão verdadeiros, porque dentro de nós estará agindo o sol maior que é Deus. E ao ver o prodígio da minha paciência, muitos creram em mim como o Deus que era e se converteram. Se eu tivesse estado só, teriam recebido estes grandes bens? Certamente que não. Então, a alma nunca está sozinha. Deus está sempre perto das almas amantes, das almas que o amam. E Ele não salva só aquela alma. Ele, através daquela alma, Ele salva tantas outras. E Ele nos mostra que Ele estava sofrendo, mas Ele não estava só. E todos aqueles que estavam com Ele, com certeza, foram beneficiados. Caso contrário, não teriam o benefício. Se Ele estivesse só, naquele momento, aquelas almas não seriam beneficiadas.
Não temas. Em outro trecho ele diz: eu estarei contigo, mas sim, quando tu ocupas o estado de vítima, estás exposta à justiça e, além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer minha mesma privação e a escuridão. Em suma, tudo que merece o homem por suas culpas, mas suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor que mostrarei a ti. Então, o estado de vítima de Luísa a expõe à justiça, aos sofrimentos. E um dos sofrimentos é a privação, é a falta de luz. E tudo por causa das culpas que recaem sobre elas, que são as culpas dos pecados das criaturas. Mas Jesus diz, mas quando eu lhe suspendo desse estado de vítima, deste ofício, eu derramo sobre você o quê? A misericórdia e o amor, e não mais a justiça. Então vamos prosseguindo aqui. No trecho 17 de dezembro, ele diz assim: esta manhã, Luísa, esta manhã, ao ouvir meu adorável Jesus, estava lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. Então, em alguns trechos aqui anteriores, Luísa está lutando no sentido de, como uma vítima, para tentar impedir a aprovação da lei do divórcio. Então ela diz, olha aqui, nesse momento, ela diz, olha, para mim está muito pesado, mas se o senhor, buscar outras almas que também estejam num estado de vítima, elas poderão juntas, pouco a pouco, cada uma com um pouco, poderão suportar este peso. E ele, e tu, minha filha, não sabes que, para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que, por sua vontade, e unificá-la com a minha, nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? Então, tudo isto era porque havia o quê? Uma união permanente da alma com Jesus. E a vontade uniformizada com a de Jesus. Então, Jesus nos mostra o quê? Que o sofrimento, para sofrer, para operar como ele, interceder e obter as graças, é preciso que essa união seja uma união permanente, uma união estabelecida, uma vontade derramada na vontade de Deus. E Deus vai dar as graças necessárias para que essa alma possa sofrer. No caso aqui de Luísa, como uma alma vítima. E eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim. Então Luísa disse assim, como que a sua união é permanente em mim? Se eu sou tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou, tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua, que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo você nunca me vê, e isso não diz que minha união não é permanente em você. Então aqui Jesus está mostrando que ela pensava, disse assim, como é que eu tenho essa união permanente contigo, Jesus, já que eu pareço tão ruim? E ele disse, não, olha aqui os indícios, os sinais de que eu estou permanentemente em ti. Quer dizer, não, você não me ouve continuamente em você? Você não percebe os meus movimentos sensíveis dentro do seu interior? Você não tem essa oração contínua no seu interior que se eleva, até mim? Então, quem habita em você? Sou eu, não é você. Não é você. Você está pensando que é você que está falando, que é você que está agindo, que é você que... Não, é Deus que está agindo através de mim. Me dando, vamos dizer assim, aquele impulso
através da sua divina vontade, para levar adiante aquela ação. Mas eu que dou a minha permissão. E Deus começa a se movimentar no meu interno. Amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que eu te suspendi desse estado? Então, no estado de vítima, quando Deus suspende a alma de Luísa do estado de vítima, então ele mostra, no outro trecho, que o que acontece quando esse estado é suspenso. Porque ela sofre a justiça de Deus, que viria para as criaturas, sobre as criaturas ela sofre, né? A fim de quê? De aliviar Jesus, a fim de confortá-lo, de reconfortá-lo e de impedir que os castigos venham. Então, naquele momento, não sei como, vi a justiça e a via cheia de luz, de graça e de castigos e de trevas. E por quantos dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, tá vendo? Então, Jesus suspendeu ela por uns dias do estado de vítima e só aqueles dias sem essa ajuda, né, de uma alma vítima, quantas trevas desceram sobre a terra. E aqueles que querem fazer o mal e falar mal ficam mais cegos e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos? Até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive, sempre nesse estado, não tinham podido. Então, enquanto ela estava num estado de alma vítima, sofrendo, né, aquilo impedia com que o mal avançasse. A partir do momento que Jesus, suspende por algum tempo, um rio de trevas desce sobre a terra. E ela continua sofrendo e buscando impedir com que a lei do divórcio prossiga. E num outro trecho, ela diz, Jesus ele gosta muito de testar. E ele diz assim, aí ela diz assim, que ela pede a Jesus o sofrer, porque ela diz que dando a ela o sofrimento, me dará mais amor. E isto eu sei por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte e a a ti mesmo, não se obtém por outra coisa, senão por meio do sofrimento. Então, ela, como alma vítima, ela sabia que o sofrimento gerava mais amor. E não o contrário, amor para gerar mais sofrimento. Para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, o único meio é sofrer por amor teu. Então, ela sofria por amor de Deus, a fim de ganhar seus gostos, a fim de obter suas complacências, a fim de agradá-lo. Minha filha, que diante de mim, diante dos homens, se crê alguma coisa, nada vale. Olha o que o Senhor nos ensina nesse trecho. Quem diante de Deus se acha que é alguma coisa, ele diz, nada vale. E quem se crê nada, vale tudo. Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade, mas fala porque recebe de Deus a graça, as ajudas, as luzes. Portanto, pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino já vale tudo. Então, quando uma alma sabe que diante de Deus ela não pode nada, ela não sabe nada, mas ela confia que tudo que ela consegue vem dele. Então, já valeu tudo. Segundo, prosseguindo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente. Então é diferente uma alma que age sabendo que nada dela pode sair de bom e que tudo de bom que sai vem de Deus. E não faz outra coisa que transmitir luz ao poder divino que em si contém, de modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem ao seu querer. E este que também diante dos homens vale tudo. Então, esta alma, ela consegue até vencer os perversos.
porque saem dela, dessas suas ações, a força que submetem até o querer dessas almas perversas, né, dos homens. E quando a alma pensa que ela sabe, que ela vale alguma coisa, que acredita em alguma coisa, além de não valer nada, me é abominável. E pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnio e de perseguição. Então, quando a alma pensa que ela vale alguma coisa, né, que acredita em alguma coisa, ela se acredita, né, ter aqueles dons, aquelas virtudes por ela mesma, que ela sabe resolver, sabe realizar, diante de Deus não vale nada. E é abominável, porque estes gestos ostentosos, né, a desacreditam diante não só de Deus, mas diante dos próprios homens, que as veem como almas que devem ser escarnecidas e perseguidas. Vamos lá. Enfim, então nós estamos vendo que Luísa, ela nos ensina que existem duas coisas principais que nós precisamos entender até aqui. A força da obediência, em querer obedecer a Deus, né? Em querer agradar a Deus, e a força do sofrimento, porque ela, como uma vítima, ela sabia o quê? Que para ter mais amor, ela deveria sofrer. Então, esse último trecho, para finalizar, foi tirado do livro do número 26 de dezembro de 1902. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me toda oprimida e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias. Não só eu, pois de mim não me preocupo, porque sou uma pobre criatura que nada valho, mas pelo confessor com os outros sacerdotes. Então eu senti o coração esmagado por este peso, sem ser capaz de encontrar a calma. Neste momento veio o meu adorável Jesus, dizendo-me: minha filha, por que está perturbada, inquieta, perdendo tempo? Por suas coisas não há nada. E, além disso, tudo é providência divina que permite as calúnias, as perseguições, as oposições para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador, a sós, sem apoio humano, como saiu ao ser criado. Está vendo aqui? Então, essas calúnias, as perseguições, os sofrimentos, as oposições servem para quê? Para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador. Ou seja, o homem não ter outros a quem se apoiar, somente a Deus. Como ele saiu, como ele foi criado. O homem criado, ao ser criado, ele tinha como base de sustentação apenas Deus. E é isso. Deus faz todas essas coisas acontecerem, permite para que o homem volte. E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior, como também em seu exterior não é perfeitamente livre. Sempre tem alguma coisa de humano na qual espera, confia e se apoia, e pela qual quer obter estima e respeito, assim que a providência divina faz que sopre um pouco o vento das calúnias, perseguições e oposições, que destruidora de granizo recebe o espírito humano, porque o homem, vendo-se combatido, mal visto, desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação entre elas. Qual é o objetivo destas contrariedades? Fazer com que perca esse gosto, essa satisfação de se apoiar nas coisas, nas pessoas, nas situações, e se apoie somente em Deus. Pelo contrário, falta-lhe tudo junto, ajudas, apoios, confiança e estima, e se antes ia em busca delas, depois ele mesmo foge delas, porque para onde se volta só encontra amargura e espinhos. Está entendendo? Assim, reduzido a este estado, permanece sozinho, e o homem, não podendo estar, nem é feito para estar sozinho, o que fará o pobrezinho? Se tornará tudo sem o mínimo estorvo
a seu centro Deus, e Deus se dará tudo a ele, todo a ele, e o homem se dará todo a Deus, aplicando sua inteligência em conhecê-lo, sua memória em lembrar-se de Deus e de seus benefícios, a vontade a amá-lo. Você está vendo? Então, Deus, quando nos permite os sofrimentos, não são sofrimentos sem objetivo. O objetivo principal é que a criatura volte à sua origem, para a qual foi criada, ou seja, ter uma vontade fusionada na vontade de Deus e ser submetido à sua vontade. Ali é o ápice da sua felicidade. O homem foi criado para viver com a única vontade, a vontade divina. A vontade humana operando, né, com a vontade divina. A vontade divina. Então, assim, ele será feliz. Então, e eis aqui, minha filha, justificado, santificado e recusa na sua alma a finalidade para a qual foi criado. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, se vê que lhe são oferecidas ajudas, apoios, estima, recebe-os com indiferença e conhecendo por experiência quem são, e se serve delas, só o faz quando vê nisso a honra e a glória de Deus, ficando sempre só Deus e Ele. Então é uma grande vamos dizer, metodologia que Deus utiliza, um grande ensinamento. Então, as contrariedades, as calúnias, as difamações, as oposições devem nos servir para nos projetar para Deus, esquecer as criaturas, vendo nelas que são limitadas, incapazes de fazerem o bem, né, sem Deus, são incapazes de fazer o bem, e quando recebem este apoio, estas ajudas, recebem com uma indiferença. Por quê? Porque já compreendeu que só em Deus é o nosso apoio. Só Deus é o nosso apoio. Nada mais. Nós não devemos nos apoiar em outras coisas, em outras pessoas, não. Porque aí nos decepcionaremos. Em Deus, nós cresceremos. E se nos apoiarmos nas criaturas, nós regrediremos. Então, para sermos agradáveis ao Senhor, precisamos ter fé. Fé em Deus. É a fé que vai nos motivar a querer conhecer a Deus. Então, o sofrimento, na realidade, ele tem como objetivo a nossa santificação. Sofrer por sofrer não vai adiantar nada. É preciso trazer os benefícios que esse sofrimento possa nos proporcionar. Caso contrário, ele será mais um sofrimento e nada mais. Então, a paz de Jesus e o amor de Maria. Até a próxima. Fiat voluntas tua.